Estamos de volta com o segundo bloco do Flu Entrevista, hoje com o deputado federal Marcelo Matos, do PDT. Marcelo, nós estávamos falando Copa das Confederações, desafios, esporte. Agora falando um pouquinho sobre serviços que todas as regiões de uma certa maneira sofrem, né? Transporte, que é uma grande preocupação realmente, né, de um estado do Rio de Janeiro que vai receber aí uma enxurrada de turistas internacionais e domésticos também. Qual o planejamento, qual a necessidade que nós temos como desafio? O desafio hoje do transporte, eu deixo até um pouco de lado a questão dos grandes eventos. Porque a cidade do Rio de Janeiro em si já é um grande evento todos os dias. Diário, né? Diário, nós temos eventos, vamos colocar assim. Um jogo no Maracanã passa a ser um grande evento, né? O Réveillon em Copacabana é um grande evento, né? Então nós temos o problema do trânsito, que é o do dia a dia. Eu sou morador da Baixada Fluminense. E na questão de Baixada Fluminense, o que o trabalhador demora para se locomover da Baixada Fluminense para o centro do Rio, não é diferente do que as pessoas que moram na região de Niterói. Porque tem a questão da ponte. Se houver um acidente sequer, um carro enguiçado, tudo para. Vira um caos. Entendeu? As barcas, tivemos vários problemas recentemente com a questão das barcas. Então é um problema que tem que ser discutido diário. A questão do transporte hoje no estado do Rio de Janeiro, temos muitas grandes obras para serem concluídas. Acreditamos que possa vir a melhorar a questão do transporte. Temos o arco metropolitano, que vai reduzir um pouco, né, o trânsito de caminhões, de veículos mais pesados pela parte da Avenida Brasil, ali as principais vias, que né? Transitam ali por questão da Avenida Brasil, que tem que cortar para passar pela ponte, para ir para o complexo de Itaboraí. Então tudo isso vai melhorar com essas grandes obras, mas até lá tem que ser discutido diariamente a questão do transporte no estado do Rio de Janeiro. Agora, o transporte, ele foi, como você falou, né? Acho que a pessoa que sai do trabalho e sai de casa e chega ao trabalho, ele merece a taça Júlio Rimet. Né? São mais de 2 horas, né, que o cara... Para ir e vir, né? Então é comum que nós percebemos que a pessoa, de repente, gasta 4 horas do dia. Sim, ele tem... em locomoção. O que acontece? Nós estamos brigando pelas 40 horas, né, do trabalhador. Mas e essa parte que ele fica dentro do ônibus? Que não é contabilizada. Na verdade, ela é muito maior, dentro do transporte. Então, se ele não conseguir dormir, está ferrado. Agora, no dia a dia, nós vemos ainda ônibus sem adaptações para pessoas com portadoras de necessidades especiais. E quando o ônibus é adaptado, o motorista, né, o cobrador, ele não consegue ter aí uma capacitação para operar muitas das vezes a balança, o elevador, né? A rampa móvel, ônibus circulando em horário de rush sem o cobrador, que o motorista ele se desdobra em fazer tudo. As duas funções, né? Isso é encaminhado, porque é quase que um tormento psicológico para o cidadão sair de casa nessas condições. Sim, nós temos essas grandes dificuldades, inclusive o serviço, né? A questão do serviço, hoje prestado no estado do Rio de Janeiro, nós temos que melhorar muito. A questão do serviço, isso passa por uma questão até do próprio PDT, que o PDT hoje tem o Ministério do Trabalho, onde tem os cursos de qualificação profissional. Nós estamos aí saindo numa questão que é o transporte. Sim. Né, e entrando na qualificação profissional, porque quando você fala ali do motorista, do cobrador, ele tem que passar por uma qualificação profissional para dar o bom atendimento. Pode ser o trabalhador ou aquele turista que nós vamos receber. Se nós não qualificarmos a mão de obra para trabalhar nesses grandes eventos, nós vamos ter problema. Seja com o motorista de táxi, se ele não souber falar o inglês, o espanhol, nós vamos ter problema também na comunicação. Seja no atendente de um hotel, se ele não souber ali o mínimo do inglês, nós vamos ter problema também na comunicação. Então é essa parte do atendimento, né, e da qualificação profissional que o próprio partido hoje tem preocupação. Entendeu? Você preparar o jovem para o mercado de trabalho, o adulto para o mercado de trabalho. Tem sido uma preocupação isso, né? Também do partido. Isso é uma preocupação que hoje, né, o nosso ministro Manuel Dias tem trabalhado junto aos estados nos cursos de qualificação profissional.
entendeu? Para que a gente possa aí ter uma população, né, por dentro do que acontece e podendo até também estar ocupando essas vagas de emprego aí, seja de motorista para trabalhar no transporte, como você falou, tem aquela deficiência de dar o atendimento correto para o passageiro, né? Às vezes o passageiro chega com a sua cadeira de roda e ele não sabe como funciona o sistema, não tem operar, aquela... né, simplesmente. Sim, então isso faz parte da qualificação profissional, né? Agora, essa questão do transporte, o Marcelo, ela tem sido palco, né, recentemente, de uma série de manifestações, né, em todo o país. No movimento Passe Livre em São Paulo, alguns movimentos também aqui no Rio, que acontecem quase que diariamente, manifestações pelas mais diversas demandas, né, que se colocam, e aí em São João de Meriti, em Niterói, São Gonçalo, são em todos os municípios, e o Rio de Janeiro meio que se tornou um cenário, né, um palco de lançamento dessas reivindicações. Como é que está sendo visto isso? Rapaz, o que acontece? A manifestação, claro, a manifestação pacífica, ela é bem vista por todos. Vê que tinha as manifestações que as pessoas faziam, mesmo sem participar da caminhada, piscando a sua luz, acenando, senhoras, né, acenando para o povo, famílias participando. Então é muito bem vista. Nós temos que ter o tempo todo pessoas cobrando o nosso mandato. Pessoas que estão ali, que votaram e cobram para que o político faça alguma coisa realmente. Então eu acredito que essas manifestações serviu para nós políticos saímos mais fortalecidos, para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, você possa lutar, né, pelo povo realmente, o seu mandato vale a pena você brigar pelo povo nas questões que beneficiem a população, seja na parte do transporte, na parte do abastecimento de água, de luz, e você prestar conta do seu mandato. Eu acho que isso é muito importante. E essas manifestações fez com que o político prestasse conta do seu mandato. Está tendo que prestar conta do mandato. De uma maneira transparente também. Sim, né? Com certeza. Não, e que o interessante observar é que até o recuo da inflação na economia, nesses meses agora, se teve por conta da redução da passagem de ônibus, né? Porque não subiu de R$ 2,90, caiu para R$ 2,75, então isso teve aí um montante orbitando em torno também da esfera econômica. Isso foi importante, de uma certa forma? A verdade é que não foram só os 20 centavos, né? Foi muito mais do que isso. Os 20 centavos foi a gota d'água, vamos colocar assim, o copo já estava cheio. Aí 20 centavos transbordou. 20 centavos transbordou e foi aonde o povo veio, votações polêmicas foram concluídas em Brasília, temos muitas outras para concluir. Eu sei que o presidente da casa, lá, o Henrique Alves, ele está trabalhando para que essas votações aconteçam, para que nós tenhamos o resultado e tenhamos um futuro, um Brasil no futuro bem melhor, né, que é o que todos nós queremos. Agora, sobre a questão trabalhista, Marcelo, nós vivemos recentemente um grande avanço, que foi a questão de trabalhadores informais, que historicamente ocupavam a função de domésticas, não só de domésticas, mas de domésticos também. Alguns homens nós temos relatos que fazem o serviço. Qual foi o ganho disso para o nosso país? Bom, isso foi até uma iniciativa do próprio ex-ministro Carlos Lupe, né, que deu início, quando era ministro, para que hoje a gente tenha ali um trabalhador que era conhecido como trabalhador informal praticamente, historicamente, sem direitos, né, não tinha aquele controle da carga horária, e hoje é reconhecido, é uma pessoa que, se passar do horário de trabalho, recebe hora extra, tem todos os seus direitos. É claro que está sendo discutido algumas outras questões, porque não é um trabalhador comum, né? Você tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha na sua residência, que você tem uma grande amizade por ela. Tem uma relação pessoal. Muitas vezes ela acaba o horário de trabalho e continua ali batendo papo com a dona de casa, fica conversando, e isso está sendo discutido se isso conta como hora extra, né? Então tem essas questões. Agora, ainda existem algumas dificuldades, né, de se comprovarem, porque existe ainda algumas famílias e alguns relatos, né, trabalhistas onde nós observamos que a empregada, a doméstica, ela trabalha por muda de roupa, por prato de comida. Existe como fiscalizar isso? De que maneira a Delegacia do Trabalho, o Ministério do Trabalho pode estar sendo firme nesse sentido? São questões que você muitas vezes não acompanha, né? Porque eu acredito que nas grandes cidades isso não aconteça
botar assim, não aconteça mais. Você tem mais esses trabalhos para o interior, né, no interior, por não ter tanta fiscalização. Afinal de contas, a informação ficou muito mais fácil hoje em dia com a internet. Então, quando acontece alguma coisa disso, logo tem uma denúncia pela internet e a Secretaria de Trabalho, o Ministério do Trabalho sempre procura averiguar para que isso não aconteça mais, né? Pelo menos é o trabalho que vem sendo feito. Agora, Marcelo, ano que vem é ano de eleição, né? 2014, e nós já vemos o cenário político do Brasil começar a mudar naturalmente. E, bem, quais são aí as perspectivas, os desafios e rumos do município de São João de Meriti, do próprio Marcelo Matos para o próximo ano? Nós vamos continuar trabalhando. Eu acho que a política do ano que vem, a gente vai começar a pensar no ano que vem, né? Nós estamos no ano ímpar, e ano ímpar é sempre ano de muito trabalho, né? Então nós estamos trabalhando em Brasília, no nosso município, nas regiões que a gente costuma visitar. Eu estive recentemente em Barra do Piraí, estive recentemente também em Nova Friburgo, onde a gente acompanhou, eu fiz parte de uma comissão que acompanhou também as tragédias que tiveram no nosso estado. Então a gente vai trabalhando, o nosso dia a dia é de trabalho, né? A gente não para de trabalhar e o resultado a gente sempre colhe na frente. Então vamos continuar trabalhando no mesmo ritmo, né? Acompanhando ali a decisão do dia a dia, estando toda semana em Brasília, participando das votações, das comissões, das discussões que vão trazer benefícios para o nosso estado. Bem, Marcelo, agradecendo demais a entrevista. A porta do Grupo Fluminense, é claro, está aberta, né, para o ministro, para o prefeito e para ti também, com toda certeza. E deixar aí a câmera, né, do nosso grupo para você passar a mensagem para o morador, para o telespectador e internauta também. Bom, eu que agradeço, né, agradeço o convite. Espero poder um dia estar aqui trazendo o nosso ministro do Trabalho também, que tem feito um trabalho brilhante à frente do nosso ministério. E dizer para o nosso eleitor que continua acreditando, nós vamos continuar trabalhando da maneira que vocês escolheram para que a gente representasse o estado do Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todos aí e conta sempre com a gente. Obrigado. E para vocês, telespectadores e internautas, até semana que vem com mais um convidado no Flu Entrevista.